Clube do Livro na TV Unicinos, também na Unicinos FM. A gente está falando sobre o Pêndulo do Relógio do Charles Kiefer. E aqui no facebook.com/unicinosfm, nosso ouvinte é a Fabiana Arenhart, que o Calbi conhece muito bem, né, Calbi? Muito bem. Olha, Calbi, acho que você vai ter que te explicar aí. Eu vou emprestar o livro. Eu acho que eu vou ter que emprestar o livro. A Fabiana escreveu poucos spoilers, por favor, ainda pretendo ler o livro. Então, para a Fabiana e para as pessoas que não leram o livro, esse quarto bloco é um bloco de spoilers. Porque é impossível comentar sobre o Pêndulo do Relógio sem falar do final da história. Porque a gente já abarcou muita coisa aqui sobre o desespero que o Alfredo Miller estava passando por não dividir com ninguém a sua dívida, por não dividir com ninguém suas angústias, né, que ele estava sentindo. E o final da história é trágico, como a Camila já tinha falado antes, que ele estava... Naquele momento ele estava com uma corda na mão, né? Meio que trabalhando com uma coisa com a corda. Ele foi ordenhar a vaca. Isso. Ele e a esposa. E aí a vaca, claro, ficava presa, né? E aí ele ficou com a corda na mão. E a corda na mão, ele acabou então fazendo uma forca e acabou se matando No paiol. no paiol pra na verdade, né, escapar dessa dívida. E é uma coisa... Falar sobre suicídio sempre, claro, é um assunto bem problemático, porque existem muitas coisas que são possíveis de falar psicologicamente, mas a pessoa, ela acaba fugindo de um problema, né? É como dizem, né? O suicídio, na verdade, ele é uma atitude perene para um problema que pode passar, né? Sim. Então... E é realmente... Ele acaba tirando a sua própria vida para escapar dessa dívida, mas o que vai ser da família dele a partir daquele momento, né? Eu fiquei pensando quando o livro acabou, né? Eu também fiquei pensando isso, né? Claro que o desespero era tamanho, assim, ele não conseguiu segurar a barra, realmente. A gente não consegue, claro, ver isso, porque a gente não sofre como ele também, né? Então é meio complicado, porque daí a gente poderia dizer, poxa, tá, e aí ele se matou, mas a família dele continua na mesma situação, vai ser pior ainda, como é que vai ser isso, né? Levando em consideração que ele era o cara que, enfim, era o chefe de família e não dividia, enfim, essa função com ninguém. Mas, ao mesmo tempo, é difícil se fazer esse julgamento, porque a gente não sabe como é que é a dor psicológica das pessoas. Então, e nem todo mundo consegue segurar mesmo, nem todo mundo tem o mesmo tipo de resiliência, né? Então, realmente... Foi um final trágico e que é um tipo de final que até não é incomum, não. Ainda mais para quem tem propriedade rural e às vezes está enrolado com uma dívida. Isso aqui não é um desfecho, assim, incomum. Pode saber que não. Tu sabe que me chamou a atenção depois que eu li, fiquei bem chocado assim com o final, daí tu vai lembrando de passagens do livro. Aí me veio à cabeça assim que talvez ele já tenha largado, o Alfredo Miller no caso, né, já tenha meio que largado de mão e inconscientemente tomado essa decisão a partir do momento emblemático ali que ele deixa o chapéu no banco. Tu entende? É verdade. Que eles dão um forrobodó lá com os seguranças e tal, porque ele sai como possesso, como o Rodrigo falou, e com razão. Porque e aí numa os outra caras... passagem ele falou que o chapéu era muito importante, Isso, né? exatamente. Quando ele vai vestir o chapéu, que é muito importante, que era uma situação e tal. Isso. E aí ele, nesse forrobodó, ele perde o chapéu, fica dentro do banco e ele chega e diz assim, vocês querem saber, vocês podem ficar com o meu chapéu. Isso, Sabe, uma resignação, tu entendeu? Que na hora meio que passou assim, tá, beleza, o cara tá preocupado com mil coisas. Depois eu fiquei ligando um fato no outro, né? E, cara, esse final trágico é a maior das metáforas. Enfim, é o nome do livro, ele acaba virando... O Pêndulo do Relógio. Exatamente. E aí, avançando um pouco, eu senti falta, por ele ser tão conciso, às vezes, de ter umas passagens que certamente ele poderia descrever um pouco mais. Tipo, claro que daí não era o objetivo do Charles Kiefer. Ele é bem econômico, né? Bem econômico. Tipo, a situação ali da porca, sabe? Aquilo ali é um momento emblemático, sabe? Do livro, da passagem, como vocês colocaram. E ele simplesmente, ele vai lá, descreve magnificamente, mas seco, direto, assim, né? Ele não faz floreios, direto, né? Exato. Normalmente tu pegaria algum outro tipo de... Talvez o próprio Charles Kiefer mais adiante descreveria mais, aproveitaria e faria... não faria um capítulo de duas páginas para descrever um momento capital do livro, assim, isso me
chamou a atenção também depois da leitura, né? Ele é bem direto, na verdade, na escrita dele, e eu acho até bem interessante isso, porque é uma história que talvez até tenha pensado isso. É uma história realmente realista. Sim. É uma história que tem um sujeito que tá nas suas últimas horas, últimos dias. Você bem direto, você bem seco, porque talvez essa história merecesse isso. Então acho que talvez até possa ter sido algo que ele realmente pensou. Provavelmente, eu imagino que daí no fim das contas ele seja um lance panfletário, mas não pejorativamente, assim, mas assim, de se preocupar mais com como que tu está falando, com o discurso, com o que ele tem que dizer, com a crítica que ele precisa fazer, do que com floreios, do que com romancear o negócio. Talvez tenha sido, imagino que sim, seja alguma coisa pensada, né? Porque, e como mesmo no começo do livro está escrito ali do banco, né? O banco é um monstro. O banco emprestou o dinheiro para ele, ia tirar a propriedade dele e tirou aquele homem da família, né? Porque não existia nenhum tipo de diálogo entre o Alfredo e o banco para que se fosse resolver, se tivesse um meio termo, né? O banco é muito impessoal, como a Camila falou no terceiro bloco. Isso me doeu muito, sabe? Isso aí, como o banco não teve interesse em negociar. O banco só teve interesse em executar a dívida. E não viu que ali, esse tratamento impessoal, não viu ali que ele não era um número. Né? O cara não era um número, o cara era uma pessoa que tinha uma família para sustentar, tinha uma propriedade. E imagino que até seria mais lucrativo que o banco negociasse com ele para que ele continuasse produzindo e aí pagasse essa dívida, sei lá, em partes, não sei. Posso estar viajando aqui, mas eu fiquei muito chocada com esse tratamento que ele recebeu no banco. Para mim foi uma facada também, sabe? E a falta de respaldo da cooperativa, né? Eu já falei isso, mas eu volto a ressaltar que me chamou a atenção, porque se a gente pensar no contexto ali do início dos anos 80, ali meados dos anos 80, a cooperativa surgia, a figura da cooperativa surgia como uma alternativa para os pequenos agricultores. E já nesse momento, então, o Charles Kiefer está dizendo, opa, não é bem assim, entendeu? Até porque ele também comenta que a cooperativa já estava até cortando grana para eles comprarem alguns mantimentos, que eles já não tinham mais em casa porque a cooperativa estava cortando. Então, até nesse sentido, ela não tinha interesse nenhum em oferecer respaldo. Lembra que eles reclamam até do tratamento de saúde e tal, de como foram, assim... maltratados no sentido assim, de demora, no sentido mesmo de atendimento pelos médicos do sindicato e tal. Ele esperava nunca ter que baixar o hospital para não passar o que a Alzira, que a mulher dele, passou quando teve que utilizar esses serviços, né? Então, isso é realmente um abandono, na verdade, um total abandono da figura que, no fim das contas, trabalha para alimentar todo mundo, né? Porque ele planta para que nós possamos comer também, né? Então é um abandono total. Mas para fechar nosso clube, vamos agora com as nossas últimas aqui falas sobre o livro. Cláudio Scarpato, por favor. Reiterando, né, cara, é um livro bem breve, vale muito a leitura e ele tem esse viés mesmo da crítica social e nesses vários âmbitos que a gente já perpassou aqui durante o programa, né, cara. Ele é bem econômico, ele não é romanceado, como eu falei, até senti um pouco falta disso, ele poderia ser aprofundar nos personagens, até os próprios filhos, eles passam pela história, né? Tanto que nem comentou eles, né? Justamente. Mas, enfim, é um livro bem interessante pela crítica que faz. Eu acho que é bem necessário que ele seja colocado num contexto, né? Principalmente por ele ser um livro de crítica mesmo, mas muito válido. Achei bem bacana, assim, um livro bem recomendável mesmo. Jéssica? Então, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei nesse livro foi realmente essa comparação do tempo com a dívida, de como o tempo foi pesando em cima dele. Ele começou a se sentir velho, doente, porque ele sentiu o peso daqueles dias, daquelas horas em cima dele. E até que chegou o dia que realmente não deu mais certo. Eu acho que é a realidade de muita gente. Eu acho que é um livro bacana porque as pessoas não discutem sobre isso. Sobre algumas... Por exemplo, ele não teve coragem ou enfim, de discutir isso com os filhos, com a mulher, com algum amigo, enfim, porque até teve aquela passagem que ele foi jogar cartas, sem dinheiro nenhum, mas aceitou jogar por vergonha. Imagina, não posso falar que eu não trouxe dinheiro, então vou ter que jogar. E ainda saiu com uma dívida, também de lá. Então, dessa questão da vergonha que eles sentem e também de como a pressão social, não só do tempo, mas de como a pressão social que ele também acabou colocando em cima dele, resultaram nisso. Poderia ser um problema
Claro, não seria fácil de resolver, afinal era uma propriedade em jogo, mas teria de repente uma saída ou o processo seria menos doloroso se ele tivesse compartilhado tudo isso antes, né? Então fica uma crítica bem legal também nesse sentido. E isso não aconteceu justamente, talvez por aquilo que eu tava comentando antes, que ele é o cara, né, tradicional, né, assim, o pai de família e tal, durão, aquele cara do campo que não demonstra muito afeto também pelos seus filhos, apesar de amá-los, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante e nesse ponto eu acho que a gente consegue aí pensar assim que a gente conseguiu, digamos, avançar um pouco nisso, né? Que é possível ser mais amável, que é possível dividir mais as coisas e tal. Mas eu acho bastante interessante a crítica, realmente. Eu acho que e o livro vale muito por isso. Eu sempre gosto de crítica social, assim. É uma coisa que me é cara. Então, essa crítica justamente dessa desvalorização do campo, do homem do campo e essa hipervalorização dos centros urbanos, do homem urbano e tal. E eu acho que serve pra gente olhar um pouquinho pra dentro, pro nosso interior, e quando eu digo não nosso interior, mas também, né? Mas pro interior do nosso nosso estado, enfim, e ver até que ponto a gente valoriza e tal, e como é importante que as pessoas também amem o lugar de onde vêm, que não precisam sair desse lugar, né? O que a gente precisa é arrumar boas condições para se viver nesse lugar, né? A Alzira, por exemplo, ela amava o lugar, e quando o Alfredo, nas últimas partes do livro, diz pra ela, tive uma ideia, vamos sair daqui, vamos pra cidade. E ela não, nem pensar, eu morro aqui, não saio daqui de forma alguma. E era uma forma que o Alfredo tinha achado, na verdade, de, sei lá, tentar fugir, sair daquele lugar, porque ele ia entregar a propriedade, não ia ter onde morar, então ele teria que sair, teria que levar a família dele junto. E aquela recusa da mulher acabou colocando, né, sem ela saber, né, mais ainda emparedado. Então, e o personagem da Alzira realmente é um dos personagens interessantes também do livro, por isso também, né, porque ela é resiliente, ela quer ficar realmente no seu lugar de origem, porque pra ela não interessa a cidade. E o livro, ele traz todos esses nosssos nossas conversas que a gente teve aqui no programa. Eu acho interessantíssimo, eu acho que vale a pena ler, tenha você um background do interior ou não, né? Mas realmente te colocar no lugar dessas pessoas e ver como a impessoalidade, como essa forma, como uma dívida pode realmente terminar a vida de uma pessoa, terminar a vida de uma família, né? Porque a gente imagina que depois da morte do Alfredo, as coisas não ficaram muito melhores para a família Miller, né? Mas então, Charles Kiefer, Pêndulo do Relógio, recomendamos aí a leitura, a pessoa que quiser dar uma conferida nesse e outros trabalhos também do autor, vale bastante a pena. Calbi Scarpato, Jéssica Zang, Camila Keu. Valeu, até a próxima. Valeu, e até a próxima. Clube do Livro, então, aqui na TV Unicinos e também na Unicinos FM. Um grande abraço.